eu acho que é justamente algo que decorre, vamos dizer, dessa problemática. Quer dizer, muitas vezes, quando a gente fala de gêneros audiovisuais, cinematográficos, existe aquilo que o Robert Sturm vai chamar de Hollywood-centrismo. Quer dizer, em geral, a gente pensa sempre que esses gêneros foram formulados e formatados por Hollywood e que não existem experiências locais que assumem as suas próprias características, conotações. Então, quando eu escrevi esse artigo, uma questão que estava em pauta era justamente essa: mostrar como os gêneros, de alguma forma, podem assumir uma perspectiva, vamos dizer, transnacional, né, perpassando várias experiências nacionais, mas eles assumem identidades locais também. E no caso, como eu disse, isso pode acontecer desde a história do cinema nos seus primórdios, mas também ainda hoje. E aí, nesse caso, o gênero que me interessava discutir era o filme de estrada, o road movie, nessa perspectiva. Ou seja, quando a gente vai explorar uma historiografia ou bibliografia sobre o gênero road movie, em geral, o que a gente encontra são afirmações que dizem respeito à ideia desse gênero como algo relacionado aos Estados Unidos, eminentemente. Mas é algo também relacionado à história do Brasil. E aí, nesse sentido, eu quis justamente perceber o que existiria em comum, assim, o que é possível perceber como algo que perpassa o road movie nos Estados Unidos e no Brasil. Então, por exemplo, a própria ideia de estrada, mas o que também é específico, quer dizer, como lá esse gênero vai assumir algumas conotações e aqui assume outras, na medida em que a própria noção de estrada, naquele contexto ou nesse contexto, pode ser diferente, né? Pode assumir conotações específicas, em razão da própria história, né? Por exemplo, a ideia de que o gênero ele está muito relacionado com os veículos automotores, com os carros, os ônibus, os caminhões. Ora, se a gente for pensar o que é a indústria automobilística americana dos Estados Unidos, ela certamente tem aspectos muito diferentes do que é a indústria automobilística no Brasil. Então, essas questões que vão impactando uma certa produção cinematográfica naquilo que essa produção cinematográfica tem de comum com a perspectiva transnacional, mas também de localizado em relação ao lugar específico onde essa experiência está ocorrendo. Por que eu recortei a pesquisa num período que vai de 60 a 80, da década de 60 à década de 80? Porque é um período que é imediatamente posterior à chegada da indústria automobilística no Brasil, né? É um período em que também você tem, do ponto de vista cinematográfico, a saída das produções de cinema para a rua, ou seja, para as locações, deixando os estúdios para trás, porque é um momento também que existem equipamentos mais leves que permitem esse deslocamento da equipe. O que para um gênero como o filme de estrada, que pressupõe justamente um deslocamento permanente, com os personagens dentro de veículos se deslocando, quer dizer, esses equipamentos mais leves foram fundamentais, né? Ao mesmo tempo, a partir de 64, com o golpe que ocorre no Brasil, você tem também um período que é de uma certa monumentalização das estradas, quer dizer, nesse período que começa a se pensar uma ideia de integração nacional que vai resultar, por exemplo, na Transamazônica, que passa a ser uma espécie de símbolo, um emblema da ditadura militar e que vai aparecer em vários filmes. Por exemplo, num filme como Iracema, uma Transamazônica, do Orlando Senna e do Jorge Bodansky, você tem essa personagem que é a Iracema, né? Que é uma personagem clássica da história brasileira, se a gente pensa no romance de José de Alencar, né, Iracema, mas essa Iracema é reconsiderada numa perspectiva crítica que está relacionada a uma indígena, né, uma pessoa que tem uma conexão, uma ligação com a etnia indígena, mas que está perdendo toda a sua identidade cultural em razão de uma série de fatores que o filme põe em ação para criticar aquele modelo de exploração da Amazônia que estava se dando
dos anos 70, né? Justamente nesse período mais difícil da ditadura no Brasil. Olha, eu vou pegar um exemplo que é o Cinema Aspirinas e Urubus, né? Que é um filme de estrada. Qual seria, vamos dizer, uma diferença desse filme em relação àqueles que foram produzidos nos anos 60 e 70? Eu acho que é uma perspectiva talvez de ampliação da preocupação com as perspectivas políticas, né, que podem ser refletidas no filme. Eu digo, extrapolando o aspecto nacional para uma questão mais mundial ou global, né? Se você pensar nesse filme, você tem uma problematização local brasileira, que diz respeito ao sertão, que é um espaço, vamos dizer assim, bastante emblemático do cinema brasileiro há bastante tempo. Então você tem lá o personagem do Ranulfo, que é o personagem interpretado pelo João Miguel. E essa questão do Brasil aparece ali, até porque o filme está ambientado no Nordeste brasileiro. Mas você tem aquele alemão, né, que é funcionário da empresa alemã, que está justamente se encarregando de vender aspirina, né? E essa aspirina ela é vendida com o cinema, que apresenta os seus produtos publicitários. E aí o filme mostra essa conexão, vamos dizer, entre um personagem nordestino, sertanejo, né, que está querendo sobreviver, e um personagem alemão, né, que por incrível que pareça, por mais que venha de uma cultura bastante distinta daquela do Nordeste, encontra uma espécie de identificação com esse nordestino. Quer dizer, eles se tornam amigos e essa diferença, né, de ambos tentando sobreviver, tentando superar a morte, seja pela fome no caso do nordestino, seja pela guerra no caso do alemão, faz com que a gente comece a pensar não só em termos de uma nacionalidade, Brasil ou Alemanha, mas em termos de uma conexão muito mais ampla que envolve vários países do mundo na perspectiva, vamos dizer assim, de uma política global. Não necessariamente no sentido de globalização, pela economia ou na perspectiva neoliberal, não exatamente isso, mas pensar em termos de uma ecologia mesmo, global, de uma forma de entender fluxos, né, políticos, econômicos, existenciais que se dão no planeta como um todo, interferindo na existência das pessoas, dos povos que se relacionam entre si. Então eu acho que essa seria uma diferença para a gente pensar, quer dizer, esse aspecto, vamos dizer assim, pós-nacional que a produção mais recente começa a apontar.